Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Na videoaula de hoje vamos continuar falando sobre os povos da América e dessa vez vamos falar dos maias. Já falamos sobre os astecas na nossa aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos falar sobre os maias. Bom, os maias é um caso um pouco à parte, porque quando os espanhóis desembarcaram na América, a comitiva de Cristóvão Colombo, quando eles desembarcaram ali onde hoje são as terras do México, os maias eram um povo que já estava em decadência. A decadência do Império Maia não foi totalmente responsável por causa da chegada dos espanhóis. Os maias já estavam enfrentando problemas internos e eles já estavam num processo de decadência que acabou de uma vez por todas depois que os espanhóis chegaram. Mas os espanhóis não são os exclusivos responsáveis por esse problema. Então, os maias foi um povo em que os espanhóis tiveram menos contato por conta da fragilidade que eles já estavam em relação ao seu império. Sempre quando a gente fala de civilização maia, a gente sempre lembra do calendário maia que previu o fim do mundo, né? Acho que vocês devem se recordar ou já devem ter ouvido falar sobre essa história. Mas nós vamos chegar lá. Vamos na página 38, que fala aí algumas introduções a respeito do Império Maia. As primeiras cidades maias foram fundadas por volta do ano 300, pode ir grifando comigo, e tiveram seu apogeu entre os anos 600 e 800. Cada cidade maia tinha um governo próprio. A comunicação entre essas cidades ocorria por meio de rotas terrestres e fluviais, onde eram transportadas mercadorias como sal, pedras de jade, plumas de quetzal, cacau, tecidos de algodão, conchas coloridas e cerâmica. Essas cidades nunca chegaram a formar um império unificado, assim como os astecas ou os incas. Então, na verdade, o que a gente chama de Império Maia, isso nunca existiu, porque na verdade existiam cidades que tinham um governo próprio, elas eram autônomas e independentes entre si, tá? Inclusive, a própria rivalidade entre elas fez com que elas se fragilizassem quando os espanhóis chegaram aqui. Quando a gente fala de maias, a gente sempre lembra muito a respeito do seu calendário, como eu disse, e nós vamos falar um pouco sobre ele agora na página 39. Vamos lá? Para os maias, a religião conduzia a vida, a qual consideravam ser organizadas em ciclos. Assim, quando um ciclo se encerrava, outro se iniciava. Então, eles eram sempre baseados a vida deles em ciclos. Eles acreditavam que um ciclo se encerrava, outro ciclo se iniciava, e foi aí que aconteceu um grande equívoco, de acordo com o calendário maia, quando eles falaram que o mundo iria acabar. Vamos ver como foi esse erro. Os maias categorizavam as datas usando 3 calendários diferentes. O Raab era o calendário civil e contava com 365 dias. O Tzolk'in era o calendário divino que ditava as datas das cerimônias religiosas. E o calendário final era o de longa contagem, um calendário astronômico constituindo em ciclos de aproximadamente 7.885 dias. Vamos lá para baixo. Em 2012, os jornais do mundo todo divulgaram que os maias haviam previsto que o mundo terminaria no dia 21 de dezembro. Estudos mais recentes, como o do antropólogo mexicano José Luiz Romero, subdiretor do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, afirma que os maias não previam o fim do mundo. Na verdade, seria o fim de um ciclo e o início de outro. Segundo ele, havia um erro de interpretação nos códices maias. Eu lembro que aqui em Moqui, por exemplo, no dia 21 de dezembro de 2012, acabou energia. Não sei se foi proposital ou se foi por algum outro problema. Os meninos aqui da minha rua pegavam bucha de bombril, colocavam fogo, gritavam que o mundo ia acabar,
porque realmente isso foi noticiado em todos os jornais, essa especulação toda de que o calendário maia previa o fim do mundo. Hoje a gente dá risada, mas teve gente que na época ficou com muito medo. O Jornal Nacional na época contou a história de um estadunidense que estava construindo um abrigo subterrâneo, estocando água, comida, porque realmente isso provocou pânico em muitas pessoas. Na verdade, foi um erro de cálculo e também não queria dizer que o mundo estaria acabando, e sim que um dos ciclos que eles acreditavam estariam se cumprindo e outro iria se iniciar, tá? Vamos para a página 40? Entre os maias também era comum haver a prática de rituais, lembrando que eles eram politeístas, adoravam vários deuses e faziam rituais e oferendas para esses deuses. Os sacrifícios, na maior parte das vezes, eram de animais ou até sacrifícios humanos, tá? Que segundo eles, de acordo com a crença deles, os deuses ficavam muito felizes. Além da religiosidade, os membros da elite maia eram responsáveis também em administrar o comércio e as operações militares. Abaixo desse grupo estavam os guerreiros, funcionários da administração, artistas e artesãos. Ainda havia a classe dos camponeses e na última camada social estavam os escravizados. Da mesma forma que os astecas, a base da alimentação deles era o milho, porém o cacau também foi outro produto de muita importância. A partir do século VIII, provavelmente os maias passaram por um período de muita disputa territorial, uma longa seca que provocou fome na população e isso fez com que as cidades se enfraquecessem. Fatores que eliminaram grande parte da população. Entre os grupos que restavam, houve muito conflito e isso acabou colocando muitos mortos e a sociedade maia em decadência. Então, quando os espanhóis entraram em contato com os moradores das cidades da civilização maia, muitas já estavam destruídas, pobres, num processo já de decadência, diferente do que aconteceu com os astecas e com os incas. Quando os espanhóis chegaram, esses dois impérios estavam no auge, vivendo o auge do progresso. E os espanhóis foram os grandes responsáveis pela queda desses dois impérios. Já o maia não, já estava em decadência por outros conflitos e problemas internos que as cidades enfrentaram, tá? Bom, na videoaula de hoje é só sobre os maias. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto na próxima videoaula, mas que aborda sobre os incas, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.